Olá, gente. Boa noite. Queria agradecer a presença de todos. Vejo aqui muitos colegas, né, amigos que vieram participar da conversa. Eu sou a Georgia Costa Araújo, da Coração da Selva. Vou começar aqui um diálogo com o Dr. Eduardo Pastore, um advogado especialista na área do trabalho, e Juliana Funaro, uma produtora e executiva da Berry Company, colega, e a gente vai conversar essa noite sobre os riscos envolvidos à operação do audiovisual nesse momento. Eu queria agradecer o apoio institucional da Fiesp, parceria com a revista Exibidor, Cris Guzzi, Marcelo Zagon, Marcelo Lima. Também agradecer esse espaço, é a iniciativa do CIAESP, Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo. Né? O site do sindicato é www.caesp.org.br, e também a gente indica para seguirem nas redes sociais o sindicato. Esse encontro vai ficar registrado e disponível a partir de sexta-feira no YouTube. E aqui, através do chat, a gente pode ter um espaço mais interativo, vocês mandarem perguntas para a gente esquentar a conversa. Tá bom? Isso aí, vamos começar. Bom, o setor, né, do audiovisual, ele, desde março, a gente sabe, né, que foi um dos primeiros setores a parar pela natureza assim, da operação. De uma forma majoritária, estamos parados aí há 4 meses. Nesse período, descobrimos a alegria, né, de fazer essas produções remotas e que isso viabilizou um certo movimento assim, para a gente não chegar a zero de produção, né? Muitas coisas criativas, inventivas foram feitas aí nessa modalidade do trabalho remoto. Agora, depois que assinamos aí o protocolo e que foi registrado na Prefeitura de São Paulo, o protocolo feito entre as entidades aí de retomada, a publicidade já voltou com filmagens, né? Então, existe aí um começo de retomada, alguma coisa aí para a gente aprender aí com essas experiências, né? Parece que até agora tudo tem sido muito organizado, né? Empresas aí cumprindo o protocolo e com isso conseguindo um ambiente muito seguro. E a nossa conversa hoje gira em torno desse momento, né, dessa observação dessas primeiras experiências e olhar um pouco para frente, com foco também na retomada das filmagens do entretenimento, né? Aqui a Juliana será provavelmente pioneira nessa retomada do entretenimento, já com produções marcadas agora para agosto. E eu espero que essa conversa seja útil, porque acoplado ao planejamento que a Juliana vai compartilhar com a gente, tem uma observação, um olhar do Dr. Eduardo Pastore aqui, comentando essas estratégias e que esse conteúdo seja útil para todo mundo que está aqui, pensando e curioso, e se preparando para um momento eventual de retomada no curto prazo, no médio prazo, ou até mesmo no longo prazo, e a gente embala essa conversa no momento onde já se anuncia os primeiros testes mais concretos de vacina. Então, acho que agora a gente tem aí um ambiente muito mais positivo, né, para conversar. Então, vou começar aqui perguntando a Juliana, né, nesse contexto da retomada do setor mais da publicidade, e ela, né, como uma pessoa responsável por essa retomada do entretenimento, você entende, Juliana, alguma diferença
entre essas duas modalidades de produção nesse momento atual para a retomada dos sets? Sim. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, participantes presentes aqui. É um prazer estar com todos vocês. É uma discussão importante porque é um desafio que todo mundo enfrenta num lugar, numa conjuntura em que a gente tem a impressão de ter mais perguntas do que respostas, né? Mas eu acho que muito dessa conversa aqui é para trazer um pouco para vocês do trabalho que a gente tem feito na busca de soluções para esse desafio da retomada. Então, eu acho que sim, respondendo a pergunta da Georgia, acho que tem uma diferença, porque você tem os tempos são diferentes, né? Principalmente a cronologia é diferente. A publicidade você filma num tempo muito mais curto, então aparentemente parece uma coisa muito mais fácil e inclusive mais segura, mas não é, porque ao mesmo tempo você tem também um giro de equipe muito maior. Você, quando faz um projeto de entretenimento, você vai ficar com aquela mesma equipe durante um tempo mais longo. Então, não existe muito o que é pior ou é melhor, mas eu acho que são formas de produção diferentes e que a gente tem que ter um olhar muito específico para cada uma delas. Os cuidados parecem que são os mesmos, mas não são. É, são cuidados específicos, olhares específicos que a gente tem que ter para esses dois momentos de produção. Pastor, e do ponto de vista assim da empresa e da relação com as pessoas, né? A gente sabe que existe uma diferença grande entre uma relação de curtíssimo prazo, uma relação que dura mais tempo, né? Como que o direito do trabalho organiza essa distinção assim? É, é, Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Agradecer aqui a oportunidade de estar junto com vocês duas para conversar sobre esse tema. E essa sua pergunta, Georgia, o direito do trabalho, ele trata, ele especificamente, aliás, o direito do trabalho tem uma característica interessante, né? Ele trata das pessoas, né? Ele originalmente ele nasceu para poder tratar da pessoa e da proteção da pessoa, em especial do trabalhador. Depois, com a evolução que foi acontecendo, hoje nós entendemos que o direito do trabalho ele vai tratar não só da pessoa do trabalhador, pelo fato de ele ser hipossuficiente, ter uma inferioridade econômica frente ao capital, isso que é natural, mas também tratar da empresa. Então, o direito do trabalho está mudando. Eu entendo que ele está olhando para as pessoas, continua olhando para as pessoas físicas, e também começou a olhar para a pessoa jurídica da empresa. E aí, indo em direção à sua pergunta, ele vai olhar, hoje o direito do trabalho, eu posso dizer que ele está olhando para os dois, para as duas pessoas ao mesmo tempo, concomitantemente, a pessoa física e a pessoa jurídica. Esse plano do governo com essas MPs, aquilo que nós negociamos, inclusive, dentro do CIAESP, a nossa convenção coletiva, o nosso aditivo da convenção, que nós conseguimos aqui elaborar um documento muito consistente, ele fez exatamente isso que a sua pergunta está propondo. Ele protegeu as pessoas físicas e jurídicas. E com isto a gente conseguiu passar e está conseguindo passar por este momento não é muito difícil, trazendo esse amortecedor jurídico da nossa convenção coletiva, do nosso aditivo. Então, o direito do trabalho vai tratar da proteção dessas duas pessoas jurídicas. E a gente entende que aqui, neste particular, o CIAESP e junto com o Sindicine, nós conseguimos aqui caminhar bastante para oferecer segurança jurídica para a pessoa jurídica e segurança sob o ponto de vista da saúde e do trabalhador para as pessoas físicas dos trabalhadores. Então, eu entendo que a gente teve um ganho muito interessante no final desse resultado aqui em termos de negociação coletiva. Maravilha. Então, a gente já aponta, né, dois tipos de riscos distintos do tema da nossa conversa, que é sobre risco, né? O
o risco jurídico é um dos riscos envolvidos, o risco sanitário, né, é outro risco envolvido, e a gente vai desenvolvendo aqui um pouco mais, apontando quais são esses riscos, e o que a gente quer saber e a pergunta que a gente se faz, e o trabalho que a gente tem feito é como identificar os riscos e isolar o máximo possível esses riscos, né? E muito trabalho tem sido feito no nível das associações, institucionalmente, das empresas, das pessoas envolvidas, né? Um engajamento enorme dos técnicos, né? Construindo junto todo aí um planejamento. Vamos lá. Curiosíssima para saber da Juliana, que vai voltar agora em agosto, ao SET, qual formato, gênero, qual o tamanho dessas produções que você vai retomar, e se você tem outras produções em médio e longo prazo, qual a estratégia de entender qual tamanho de produção dá para voltar agora ou não? Vamos lá. Então, isso é muito importante, porque assim não é nem só pelo tamanho, eu acho que é o formato. Quando tudo isso aconteceu, de março para cá, foi um susto, um desafio que a gente enfrentou, mas eu acho que a gente tem que ter um pensamento sempre positivo e construtivo, mesmo nos piores cenários. E esse cenário é um cenário que ninguém imaginava. De repente, de um dia para a noite, a gente estava numa condição que a gente juridicamente falaria, né, o pastor Ike, caso fortuito, força maior, ninguém imaginou, ninguém provocou isso, então todos nós temos que lidar com isso. Então, a gente, em primeiro lugar, olhou para o line-up da produtora e viu aonde a gente consegue solucionar e o que a gente consegue filmar agora, né? Então, esse projeto que a gente já começa a filmar final de agosto, ele tem uma especificidade muito grande, porque é um projeto onde a gente montou uma estratégia. Qual foi ela? A gente vai confinar a equipe inteira dentro de um hotel durante 14 dias, cada um num quarto. A gente vai testar essas pessoas e a gente vai filmar dentro do hotel. Então, basicamente, a gente mudou a nossa locação, a gente discutiu muito, eu queria trazer isso, porque assim, a gente discutiu muito entre os parceiros, e eu acho que esse momento é um momento onde a gente não pode tentar transferir ou passar para o outro responsabilidade, porque é uma responsabilidade coletiva e de toda a cadeia envolvida no audiovisual. Então, o exibidor, o investidor, o produtor, está todo mundo ali tendo que trabalhar para uma solução conjunta. Então, o que a gente fez para mitigar os riscos? As pessoas vão estar todas confinadas, depois de 14 dias as pessoas vão ser testadas e elas vão filmar ali naquele espaço. A gente contratou uma empresa, existem algumas no mercado, a gente fez uma pesquisa da seriedade e tudo mais, quem trazia uma junta, na verdade, é uma empresa onde eles têm uma junta com infectologista, profissionais de segurança do trabalho, biossegurança, enfermeira, tem tem pessoas que ficam no set tomando conta se aquele padrão exigido pela empresa, que é um padrão de exigência sanitária e tudo mais, se aquilo está sendo cumprido, porque senão, vamos dizer, vou dar um exemplo bem prático para quem está aqui acostumado, os colegas estão acostumados a produzir. Eu estou ali, se tem um indivíduo que se nega, ou que está com uma máscara mal colocada, ou que entrou pela entrada errada, porque eles dividem por setores, né? Então, se aquele técnico do setor A, que tinha que estar entrando por aquela porta, ele entrou errado, esse cara vai tomar uma advertência e na segunda vez ele vai ter que ser afastado e substituído, porque todo mundo tem que estar trabalhando em prol de uma segurança coletiva. É isso. Então, eu acho que tem aí uma empresa especializada que foi contratada porque não dá para a gente produzir e ficar tomando conta se a pessoa está usando a máscara direito. É humanamente impossível isso, os produtores que estão aqui presentes sabem. Então, a gente contratou essa empresa e a solução para esse projeto específico foi o confinamento prévio, né? Maravilha. Tem 2 projetos assim. Uhum. Tem projetos que não, que a gente teve que colocar para frente.
Depois eu quero saber mais detalhes desse planejamento, mas eu queria aproveitar essa primeira explanação para perguntar, então, doutor Pastore, o projeto, a estratégia da Juliana depende tanto dessa testagem, quanto do confinamento, quanto dessa cooperação comprometida do grupo completo, né? Do ponto de vista jurídico, como que se consegue estabelecer esse compromisso de forma contratual e depois, dentro das relações trabalho, como esse direito coletivo, né, o direito de que o indivíduo respeite um ordenamento pelo bem comum daquele grupo, como está colocado e como as produções conseguem confiar que tem uma segurança jurídica para trabalhar dessa maneira e que as pessoas, em um certo momento que elas possam, eventualmente, não se sentir mais interessadas em operar dentro desse confinamento, por exemplo, né, querer sair para uma atividade, né, a gente sabe que tem aí um direito individual de ir e vir, enfim, uma série de direitos que eu não sei, mas como é que numa situação dessas e com pacto contratual, provavelmente, esse direito fica organizado e onde é que pode ter brechas aí, onde é que pode as pessoas se sentirem também abrindo mão né, de certos aspectos da liberdade? Como a gente coloca essa questão? Muito bom. Ô, Jorge, você nunca tinha me feito uma pergunta assim, mas assim, né? essa pergunta é muito boa, e fez Não agora sei se tem aqui. resposta também Não, fácil, mas porque a gente está vivendo excelente. uma Não, novidade, né? A gente está vivendo uma excelente a situação. Do pergunta. ponto de vista moral, eu acho que existe ali um Excelente a combinado que pergunta. as pessoas têm Excelente. que se responsabilizar moralmente, mas Excelente. só que existe outros aspectos Inteligente, contratuais envolvidos aí. inteligente a pergunta. É assim, olha, como é que eu posso responder de uma maneira resumida? Aqui, o que você coloca, do ponto de vista das relações do trabalho, o que existe aqui são duas situações. É um confronto entre o direito coletivo e o individual. Então, você tem o direito à individualidade, à intimidade. Então, o trabalhador pode falar assim, eu tenho direito da intimidade. Não vai fazer teste prévio de Covid em mim, porque é direito à intimidade, é inviolável essa questão dele. Ele poderia, em tese, falar, não quero que faça um teste. Em tese, ele poderia falar isso. Mas, por outro lado, você tem um contraponto a esta liberdade que você falou, que ele tem de se manifestar e falar, o direito coletivo dizendo o seguinte, um decreto legislativo, por exemplo, do governo federal de março, dizendo o seguinte, no caso de suspeita de Covid, você tem a quarentena, você tem isolamento, aí você tem os decretos estaduais, os municipais, os protocolos dizendo tem que afastar, não pode ficar perto, tem que obedecer tais e tais regras. Aí vem uma questão de direito coletivo dizendo o seguinte, ainda que você tenha esse direito individual de liberdade, de se manifestar, tem um interesse coletivo que se sobrepõe ao individual. Então, no final das contas, Jorge, o que a gente vai ter aqui é exatamente isso, um cotejo entre esses dois princípios do direito do trabalho, aonde você vai ter que se submeter, você se submete individualmente aos interesses coletivos. E aí você começa a entender a importância de uma convenção coletiva, de uma negociação do sindicato. Por que isso prevalece? Por que existe uma regra, por exemplo, que não permite que você disponha da sua saúde? Então eu estou com suspeita de Covid, então, por exemplo, aqui, só estou dando exemplo aqui, eu vou trabalhar assim mesmo. Não, você tem o Estado, o poder público, dizendo o seguinte, não, tem regras para isso. Então, veja que aí você relativiza a vontade individual dos trabalhadores, aí você começa a se submeter às normas de saúde e segurança, aí você começa a obedecer todos os protocolos de segurança e dá para entender, como já foi dito aqui, como é que funciona o porquê da importância de um sindicato, por exemplo, nosso aqui, o CIAESP, negociando essas normas de proteção
a saúde e segurança do trabalhador, que no final das contas vão proteger, essas normas vão proteger todos. Eu volto aqui, as pessoas físicas dos trabalhadores e, consequentemente, as pessoas jurídicas dos empregadores, que no frigir dos ovos. O direito do trabalho, a relação capital-trabalho é um casamento, onde o trabalhador casa com o empregador. Ainda que alguém possa dizer assim, mas não teve amor, foi um casamento, que geralmente casamento tem amor, mas tem um interesse mútuo, casou. Pode ser que no meio do caminho tenha um divórcio, porque as relações se romperam. Mas enquanto nós estamos casados, o capital com o trabalho, todos nós estamos submetidos a essas regras que valem para todo mundo, principalmente aquelas regras que estão dentro do direito público, dentro do direito coletivo. Elas são imperiosas, elas incidem sobre todos e todo mundo tem que obedecer. No caso específico aqui, da Covid, da pandemia, nós precisamos obedecer. Por quê? Porque a saúde é um bem indisponível. Nós vamos nos submeter a essas regras, empregados e empregadores. E a sua preocupação, Georgia, foi sempre esta. Não só os empregados, mas os empregadores também estão envolvidos nesta questão, assumindo a sua posição ética, a sua posição moral e de boa-fé, de transparência perante seus trabalhadores, para manter um negócio ético funcionando, que, pelo que eu sinto, foi sempre a sua preocupação. Isso é o que você tem manifestado, inclusive, ao longo do tempo que a gente se conhece aqui. Maravilha. Olha, o pessoal está perguntando aqui sobre seguro. Eu vou só fazer um parênteses rápido e a gente volta daqui a pouco para os exemplos. Mas, bom, até onde a gente vem discutindo, ainda falta tempo, ainda vai levar um tempo para a gente ter um produto de seguro que dê conta, né, do risco dessa pandemia. Então, a gente aqui justamente está entendendo como se virar com outras estratégias, de forma que não precise seguro, porque ele não há no momento, a não ser que a Juliana tenha algo a dizer sobre isso. Não, eu tenho uma coisa bem curiosa sobre isso, assim, não existe, e essa estratégia, inclusive, dos 2 projetos que a gente tem, e que foi essa opção de confinamento e etc., porque a gente eu falei com todas as seguradoras do mundo inteiro, falei inclusive com uma seguradora que me foi indicada e que faz seguro para a situação de guerra. Eles cobrem, por exemplo, jornalistas que vão para uma área de conflito, uma área de guerra, e eles cobrem, ou seja, eles teoricamente cobririam inclusive pandemia. Mas aí vem, infelizmente, a situação do nosso governo e do nosso país, e eu recebi de Los Angeles um parecer dizendo que, como o Brasil não está cumprindo os protocolos internacionais corretamente, que eles se negaram a cobrir o Covid da nossa produção, muito embora eles façam seguro até para a situação de guerra. Então, não vamos conseguir mesmo. Na América Latina, o México já tem um seguro de Covid e a gente não. Né? Então, eu vou te perguntar, então, nesse planejamento você contou com uma empresa de consultoria ou várias, enfim, você estava citando vários profissionais engajados aí nesse processo. Em que medida as pessoas da equipe, os técnicos, participaram também desse planejamento? Então, na verdade, eles não participaram. Do processo, eles não participaram porque a gente nem tinha escolhido ainda a equipe toda. Eu precisava ter certeza anteriormente, antes de resolver que a gente tinha uma estrutura segura. Eu nem chamei equipe, eu não tinha como contratar uma equipe técnica. Então, assim, algumas pessoas já estavam contratadas, né? E essas pessoas ajudaram a gente a pensar, a problematizar, porque quando você chama uma empresa para solucionar, você problematiza, explica tudo que você tem como entrave, e o nosso projeto tinha sido pensado assim, a gente está querendo adaptar para tal jeito, e aí a empresa traz junto com a gente as possibilidades de solução. É isso. O caminho foi esse. Maravilha. E
E nesse sentido ainda da participação, né, num planejamento, Pastore, como pode funcionar um trabalho jurídico de avaliação de risco, porque aqui a gente não está falando de é desejável ter algum advogado envolvido num planejamento, ou o advogado é mais necessário mesmo quando existe assim uma contingência, uma situação? Quer dizer, como ele pode ser útil no planejamento? O advogado, Jorge, nesse planejamento, na minha opinião, a presença dele é fundamental. Então, o advogado que tem a cultura e tem a educação jurídica, inclusive, preventiva. O nosso ensino do direito nas faculdades, e os advogados saem muito com a postura reativa. Nós, por conta da nossa cultura, inclusive latino-americana, nós estamos olhando sempre muito para o reativo, para o problema que constituiu, chama o advogado para solucionar o problema, para solucionar a questão. O grande filão que está aberto para os advogados, inclusive entrarem, na minha opinião, é no preventivo consultivo. E nós temos uma grande oportunidade com os nossos protocolos de segurança, com tudo que foi feito para atuar junto das empresas no campo preventivo, junto com o pessoal da gestão. Então, tem que haver um casamento, na minha opinião, entre jurídico e RH, para as empresas que têm o RH, ou jurídico e gestão. Tendo esse casamento, você vai olhar para as questões preventivas e aí você abre um leque, Georgia, gigante para os advogados atuarem como consultores, prevenindo problemas e sendo pagos para prevenir problemas. Porque o advogado não é só pago para poder resolver o problema, mas sim prevenir esses problemas. E às vezes, e muitas vezes, diga-se de passagem, a empresa ela percebe que ela economizou muito mais prevenindo do que gastando dinheiro no reativo. E aí o advogado passa a ter uma postura, uma função absolutamente necessária e imprescindível. Principalmente quando o dono da empresa entende isso, que deve haver o casamento do jurídico com RH. Porque que é o que eu sempre falo aqui, para terminar esse trechinho aqui da fala, nós sabendo nós aqui, que 80% dos problemas jurídicos trabalhistas numa empresa não são problemas jurídicos, são problemas de gestão, mais especificamente de gestão de pessoas. Então, quando a gente tem essa compreensão, o advogado assume uma importância, passa a ter uma importância muito relevante dentro da empresa. Então, para responder a sua pergunta, na minha opinião, é imprescindível a presença do advogado com esta cultura, com essa cabeça e com este olhar. Maravilha. Parece a história da nossa medicina, que trata a doença antes mesmo de cuidar da saúde. E isso no audiovisual a gente conhece muito bem. A gente fala, e todo mundo aqui presente, os participantes são experientes né, no audiovisual, e todo mundo sabe, em teoria, que uma excelente pré-produção e preparação, aí é fora até desse contexto de pandemia, isso vale para tudo, é sinônimo de muita economia de filmagem, né? Você prevê vários planos A, B, se você tem uma preparação exemplar, você consegue economizar muito no futuro. Mas são poucas vezes que a gente realmente consegue assumir isso, internalizar isso, fazer isso acontecer, né? E muitas vezes até o próprio orçamento é uma desculpa para a gente não gastar, talvez um excedente de preparação, e que depois a gente sabe que tem ali suas consequências aí de gastos não planejados. Então, eu acho que essa experiência de 2020 deve trazer, de alguma maneira, também um legado, e que mais para o fim da conversa a gente pode explorar um pouco assim sobre o que pode ser esse legado positivo para o setor, né, de ter vivido uma situação, ou de estar vivendo uma situação onde
é necessário um rigor e um planejamento exemplar, né? Então, voltando aqui para a nossa conversa, eu queria entender da Juliana se ela destaca, então, dentro desse planejamento, além do confinamento, do teste e o hotel como locação, o que ela destacaria de interessante também e específico que esses projetos recorreram como estratégia. Na verdade é o seguinte, o confinamento, o primeiro que assim, não é um teste só, né? Essa empresa vem com toda uma expertise que assim, uma determinada, se as pessoas são mais consideradas pessoas que de maior risco, porque estão mais suscetíveis, circulando mais, eles testam a cada 3 dias, tem toda uma estratégia gigantesca. Agora, eu queria falar aqui, porque senão parece que é muito fácil, né, o Jorge? Não é. A verdade, assim, deu certo para esses 2 projetos. Tem projetos muito mais difíceis de serem executados agora, né, com especificidades que inviabilizam a produção deles agora. Estes projetos, especificamente, a gente conseguiu essa estrutura, a gente pensou nesse confinamento, mas é um equilíbrio complicado. E eu queria dizer o seguinte, porque tem um orçamento que não é o mesmo, você tem um budget no começo, que quando você tem que montar toda essa estrutura e fazer toda essa alteração, o orçamento muda, o cronograma, a produção tem que se adaptar. Então a gente foi um exercício enorme de uma equipe muito grande pensando, tudo bem, então a gente não tem mais dinheiro, a gente tem o mesmo dinheiro e a gente tem que fazer caber a produção aí. Então, a gente vai confinar todo mundo no hotel, tem um custo de alimentação dessas pessoas e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho transporte. A gente foi tentando equilibrar, foi um exercício de linha a linha mesmo, tentando equilibrar, e aí a gente cai num ponto muito importante, que eu quero dizer que essa situação, esse momento, não pode ser encarado como um problema só da produtora, não pode ser, as produtoras não podem ser oneradas como as únicas responsáveis pela solução do problema. Então, eu também tive a sorte de ter parceiros que foram sensíveis a esse momento e a essas alterações, e aí a gente foi para eles e falou, olha, a gente consegue propor isso, 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 mas a gente vai precisar dessa ajuda de vocês. Então, a gente teve uma ajuda do exibidor e uma ajuda do investidor, no caso, para reconfigurar essa produção, entendeu? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas enfim. Sim, nessa reconfiguração, o pessoal aqui está querendo saber, bom, já deu para entender que primeiro você fez um exercício que foi na estratégia de gerar economias para poder financiar o gasto excedente. Mas mesmo assim você consegue avaliar o impacto, algum impacto financeiro no orçamento e de cronograma como excedente, assim, um percentual para o pessoal entender os projetos que eles estão pensando já quanto a mais, é um exercício assim que o pessoal poderia fazer? Sim, a gente fez e esses profissionais já fizeram um estudo grande disso. Então, normalmente, eu não posso dizer porque, enfim, logicamente que uma série é diferente de um longa, que é diferente de um documentário, que é diferente de um reality, enfim. Mas as nossas diárias, você tem já 2 horas de cada diária só para preparar e deixar o ambiente da forma que você tem que começar a filmar. Então, aí você já tem 2 horas a menos da tua diária de filmagem efetivamente, né? Em termos de impacto financeiro, a gente teve um valor adicional, eu diria aí, mesmo fazendo toda essa economia, de uns entre 15% e 20% do orçamento, tá? E a mesma coisa do cronograma, porque 2 horas dá entre 15% e 20% da diária. O que a gente fez, na verdade, porque assim, o cronograma eu quero dizer efetivamente de produção, né? Em quanto tempo eu filmo, porque de filmagem, de filmagem, sim. Você acaba tendo esse adicional e que, enfim, você tem que sentar e é uma reestrutura mesmo, né? A gente teve que reestruturar o projeto. Mas pois é.
tiveram impactos importantes. Na conversa aqui, né, assistindo a gente, tem alguns produtores interessados em entender melhor, Pastore. A gente falou aqui sobre esse momento diferente, excepcional, né? E é um momento que expõe as empresas, tem produtores aqui perguntando, a riscos jurídicos e trabalhistas muito grandes, né? Muito maiores, e se você percebe que eles serão julgados e que será que essas situações elas serão observadas com o mesmo formato, né, da legislação vigente, ou se existe um atenuante, assim, voltando um pouco, acho que aquela pergunta que eu fiz, né, existe um atenuante aqui que as empresas podem, que as produtoras podem contar, assim, onde esse direito vai ser mais comungado, né, de um comum acordo, um pacto mais coletivo? Você entende isso ou do ponto de vista técnico, jurídico, ou ao mesmo tempo do ponto de vista político, né, das entidades, das próprias pessoas querendo trabalhar a favor, né, para que dê certo? Existe, Jorge. Para eu responder essa pergunta que foi feita, que eu acredito que vai na direção de vários produtores, eu vou responder uma pergunta específica da Angelisa Stein, que está dentro dessa pergunta que você me fez, Jorge. Então, ela coloca aqui, né? Estamos falando de uma pandemia, tá, perguntou para mim, né? Isso aqui, né? Em condições que... Vou resumir a pergunta dela para as pessoas entenderem que pergunta que ela fez. Estamos falando em pandemia e não em condições normais em que se aplicam as outras convenções coletivas, né? Estamos falando de possibilitar dinheiro às mesmas, até quando nós, produtores, também buscamos o mesmo. Por favor, seja claro em relação a como produtores, podem se proteger nas questões trabalhistas, considerando que tal legislação remonta aos anos 40, 100% protecionista ao trabalhador e quase nada de direitos ao empregador. Grata. Bom, a pergunta da Angelisa é boa. Primeiro, Angelisa, para responder essa pergunta é o seguinte: você realmente não tem que olhar, não é para a CLT de 70 anos que você vai olhar para buscar a resposta que você está querendo. Você tem que olhar para onde? Para a convenção coletiva, para o direito coletivo do trabalho. Você tem que olhar pelos protocolos de segurança que foram feitos justamente para prevenir os problemas jurídicos, para prevenir o passivo trabalhista da empresa. Você vai ter que olhar, Angelisa, para tudo aquilo que está, inclusive, na nossa convenção e dentro do aditamento à convenção coletiva. Nós podemos disponibilizar esse material para você ler o que está lá, porque o texto que está contido nesses instrumentos jurídicos, eles são todos voltados para a prevenção dos problemas trabalhistas. Todos eles falam de dinheiro, porque como nós colocamos aqui, como eu coloquei aqui, os problemas de gestão, quando você previne, você economiza o quê? Dinheiro. Quando você não previne, você não economiza dinheiro, você gasta dinheiro. Então, toda a segurança jurídica trabalhista que você está buscando nesta pergunta vai estar dentro do direito coletivo do trabalho, dentro da convenção coletiva, do termo de aditamento, dos protocolos de segurança e das normas de ordem pública. Todos esses instrumentos jurídicos estão voltados para prevenção. Está voltado para você, Angelisa, e para todos os produtores que querem economizar dinheiro com problemas, evitando problemas jurídicos trabalhistas, não pagando por eles, não contratando advogado para ficar resolvendo o problema depois que ele consolidou, na frente de um juiz do trabalho que vai decidir se você, Angelisa, fez a coisa certa, se você não fez a coisa certa, se imiscuindo, inclusive, no seu negócio. Este que é o efeito de você não olhar para a prevenção. É este que é o efeito de você não conseguir economizar dinheiro olhando para a prevenção. E quando eu falo da prevenção, eu falo do casamento do jurídico com o RH. Você não precisa ter 2 escritórios para você fazer a mesma coisa. Você já tem isso na sua empresa. Não precisa gastar dinheiro com mais nada. É jurídico com RH. E aí, Jorge, então, para finalizar, eu vou na direção da sua indagação, tentando mostrar para as produtoras
que há, entre aspas, o milagre da segurança jurídica e trabalhista, em especial para evitar problemas com a Covid, de saúde, doenças do trabalhador e também danos, às vezes, irreparáveis para o empregador, está na prevenção. O mantra é o quê? Prevenir, prevenir, prevenir. Olhar para os protocolos, olhar para a convenção e olhar para os instrumentos jurídicos que já existem e também para a CLT em alguns aspectos específicos que está voltado também para a questão da segurança. Só para terminar, o protecionismo da CLT ele vai existir sempre, porque ele vai proteger, em tese, o trabalhador, em tese não, o trabalhador que é economicamente mais fraco. Não significa com isso que a gente não pode extrair dessa CLT o preventivo, que está lá também, para a gente poder oferecer segurança jurídica para as empresas também. Fala, Juliana. Eu queria Juliana só comentar. contribuir aí, né, com essa pergunta, a resposta do Pastore, que é o seguinte: nesse caso específico, estou falando nas produções, não na estrutura física e estável da produtora, mas nas produções, que a gente pensou também, o contrato está muito bem amarrado no sentido de que você tem que deixar tudo muito claro. A gente tem os anexos, o manual da produtora, o guideline, que tem toda a explicação dessa história do Covid, do contágio e etc. E é importante colocar aqui que nas nossas produções a gente também está tendo uma diária onde essa empresa explica, tem uma coisa de eles vão ser bem didáticos de explicar o porquê daqueles cuidados, por que aquilo está sendo feito. Não é uma coisa impositiva. É assim, estamos todos numa situação anômala e que precisa da consciência coletiva, de um trabalho coletivo para que aquilo dê certo. E aquilo é bom para a gente, é bom para o técnico, para todo mundo envolvido. Então, eu acho que, nesse sentido de segurança jurídica, as produções, isoladamente, elas têm que ter documentos muito bem escritos, que isso também faz parte da prevenção. Porque a pessoa, às vezes, faz um contrato porcaria para sair filmando e aí depois você fica completamente descoberto. É isso que eu queria... Isso faz parte... Juliana, o que você falou é muito importante, e só para fazer um arremate rápido, Jorge. Sabe com o que o juiz do trabalho se preocupa? Sabe com o que o direito do trabalho se preocupa com os empresários? Com empresa que não faz nada, com empresa que se omite, com empresa que larga tudo e deixa para lá as coisas acontecerem e depois vai tentar resolver na justiça do trabalho, que é um inferno a justiça do trabalho para resolver problema jurídico. A gente sabe disso. Então, o que a Juliana está falando é muito importante. Por que eu estou falando deste jeito? E estou sendo assim contundente? Porque a Juliana está mostrando o quê? O juiz do trabalho gosta, e o direito do trabalho gosta, de empresa que faz, de empresa que está no princípio da boa-fé, transparência, se antevém, contrata uma outra empresa, como a Juliana fez, para poder colocar os protocolos funcionando, olha para o direito coletivo, aplica as normas de segurança e saúde do trabalho, como a Georgia já aplicou também na empresa dela e funcionou. É isso, o princípio da boa-fé, da transparência, a empresa que tem atitude preventiva e se preocupa efetivamente com os seus trabalhadores e com a sua própria segurança. Na verdade, então, o que a gente conclui é que o risco jurídico ele está totalmente relacionado ao risco sanitário. Eles são a mesma coisa. Se você, empresas produtoras e técnicos trabalharem pela segurança da saúde de todos, né, ativamente, intensamente, de uma forma completa, de uma forma estruturada, de uma forma organizada, de uma forma embasada, você está, ao mesmo tempo, minimizando quase a zero o seu risco de saúde e seu risco jurídico juntos, né? Então, é seguro dizer que esse caminho trilhado dessa maneira é o trabalho, e aí finalizando aqui a resposta para as produtoras, que as produtoras têm que fazer realmente é se esforçar dentro de todos os protocolos para que o projeto aconteça na maior harmonia e segurança sanitária?
Ô Jorge, com certeza, e mais do que isso, nós não podemos esquecer aqui que nós já tivemos empresas com trabalhadores com caso de Covid. E já foi tratado isso, para quem não sabe, já teve infecção, já teve casos efetivos de Covid. E nós sabemos que nenhum deles, graças a Deus, veio a óbito. Por quê? Por várias, lógico que tem uma questão toda ela da doença também, lógico, nós vamos colocar isso só no direito, mas também porque as empresas que passaram por isso, elas aplicaram o protocolo, elas aplicaram as normas que nós negociamos, inclusive no CIASP e no Sindicine, e essas regras funcionaram. E houve, inclusive, o acompanhamento do próprio Sindicine, né, Jorge e Juliana? A gente sabe que, nesses casos concretos, o sindicato laboral veio junto, porque é esse que foi o trato que foi feito nas nossas negociações, na nossa negociação coletiva, no nosso termo de aditamento. A princípio da transparência e boa-fé, o sindicato veio junto e os trabalhadores foram acolhidos, os trabalhadores receberam apoio, inclusive, das empresas que tiveram que enfrentar esse problema. E graças a Deus que estão bem. Então, vejam, é lógico que eu não estou dizendo que tudo isso funcionou só por conta das normas jurídicas. Tem Deus também aí. Tem o organismo da pessoa, tem o imponderável, que ali, no final das contas, acho que até é maior do que aquilo que os homens podem controlar, que são as leis. Nós controlamos as leis nossas, mas as leis divinas não controlamos. Mas esses trabalhadores conseguiram suplantar a questão da saúde e receberam toda a atenção das leis dos homens, que estão nas convenções coletivas, que funcionaram junto com os protocolos de segurança. E graças a Deus que, no final das contas, deu tudo certo e esses trabalhadores estão bem. Então, só estou colocando este fato, complementando o que a Georgia pôs aqui, colocou como observação, para mostrar aonde que está a segurança jurídica trabalhista no âmbito da saúde e segurança dos trabalhadores e das empresas. Existe... Alguém perguntou aqui sobre essa assinatura de um certo termo de responsabilidade, né, entre técnicos e as produtoras, e eles queriam entender um pouco se isso extingue a responsabilidade da produtora. É que eu acho que essa própria pergunta, ela já parte do princípio de que existe uma responsabilidade da produtora para uma situação, como o doutor Eduardo falou agora, que a produtora não controla. Então, sim, eu vou comentar aqui um pouco, eu queria que vocês completassem, mas eu acho que, de qualquer forma, a gente está falando aqui coisas, né, os procedimentos, o protocolo, o confinamento que a Juliana comentou, contratar uma empresa, fazer tudo organizado, não poupar recursos, né, aumentando o orçamento para criar uma condição de trabalho. Obviamente, a gente sabe que nem todo projeto se presta a filmar agora, nem toda produtora se sente preparada, nem todo técnico tem interesse em voltar a filmar agora, avaliando os riscos, né, que existem mesmo, mas a pandemia, ela não está no controle de ninguém, por mais que todas as pessoas físicas e jurídicas façam esse movimento aí que a gente está ilustrando aqui. Então, voltando à força maior, ao caso fortuito, até que ponto existe responsabilidade, porque a gente sabe que também esse vírus ele é muito especial, no sentido de difícil de entender onde ele está. A gente, né, tem relatos de pessoas, tá? E aí eu vou citar um relato pessoal. A Coração da Selva está fechada há 4 meses. Nossa equipe está em home office, completamente em home office, há 4 meses, uma equipe de 30 pessoas, e eu já tenho 7 pessoas que tiveram Covid, passaram bem, ninguém teve nenhuma complicação, mas eles não sabem como pegaram. Foi assim, no iFood, no supermercado, no elevador, porque ninguém está saindo de casa para nada. Então, assim, isso acontece. O risco é imenso, certo? O risco é imenso. O que vocês comentam sobre isso e sobre essas questões
de responsabilidade nesse contexto de grande risco. Juliana quer falar. Eu queria muito falar sobre isso, porque eu acho assim, quando eu falo que é uma coisa coletiva, é porque eu acho assim, em primeiro lugar, eu acho que não, a minha opinião pessoal é não uma declaração não isenta a produtora, em primeiro lugar, porque o objetivo não é isentar. A produtora tem que trabalhar junto com a equipe. O objetivo e a obrigação da produtora é aplicar os protocolos. Nesse caso, a gente está confinando no hotel porque a gente achou que os protocolos, numa outra situação, nem seriam suficientes. Então, a gente está tendo um cuidado superior aos protocolos. E eu acho que é o seguinte, eu tenho essa obrigação porque, diferentemente das situações anteriores que a gente tinha, que se um cara da equipe de elétrica não quer usar um EPI que você eventualmente você está lá oferecendo, ele está se colocando em risco. Essa situação hoje, se a pessoa não fizer tudo direito, ela está colocando todo mundo em risco. Então, eu acho que tem todo um acompanhamento que tem que ser feito de proteção, mas não é só para proteger a produtora, é para proteger todo mundo. Então, assim, a gente vai ter um protocolo lá dizendo que a gente entregou os EPIs, são fotografadas as cenas que mostram que tudo está sendo feito direitinho. Então, na minha opinião, não é uma simples declaração que vai proteger a produtora, eu acho que é todo o processo de cuidado efetivo, de respeito às regras, de respeito aos protocolos e de um esforço conjunto. Todo mundo tem que estar trabalhando nesse momento para um bem comum, que é conseguir voltar à nossa atividade, porque ninguém pode ficar parado ad infinitum aí, as pessoas precisam trabalhar, dentro do que foi acordado entre o sindicato, entre as entidades, como o mínimo para um ambiente seguro. Acho que é isso, é a minha opinião. Pois é, a pergunta da Jorge é muito importante. Olha só a pergunta que ela faz. Como tem um reflexo jurídico trabalhista grande, né? Como que nós podemos presumir, ou não presumir, não, afirmar que um trabalhador um dia apareceu com a Covid e pegou justamente lá com a Georgia, na empresa da Georgia ou da Juliana? Como é que dá para imaginar? Não, isso aqui eu peguei porque eu estava lá na produtora da Juliana e eu peguei exatamente naquele momento. Como é que você demonstra? Como é que você faz essa prova? Não faz. Por isso que a lei, é clara nesse sentido, que a Covid não pode ser considerada uma doença ocupacional, ou acidente de trabalho, porque não dá para você fazer essa prova. E como não há, nesse caso, presunção, também não dá para você presumir que você pegou a Covid lá com a Juliana ou com a Georgia, porque você pode ter adquirido a Covid em casa, ou no ônibus, ou no carro, inclusive na sua casa, porque ninguém toma cuidado, por exemplo, com a quarentena, ou porque você anda muito de transporte público. Quem é que disse que você não pode ter pego lá? Então, do ponto de vista do ordenamento jurídico, esta prova é difícil de se fazer, para não dizer impossível. Portanto, nós estamos colocando a primeira regra aqui. Não dá para imputar para a empresa esta responsabilidade, até porque quando você fala de acidente de trabalho, ou se Covid, essas coisas, essa questão da Covid, você fala em culpa, você tem que provar a culpa, a empresa foi culpada. Só que isso é a regra, na Constituição Federal, inclusive, está dizendo que tem que provar a culpa. Se você não provou culpa, você não consegue comprovar o tal da doença ocupacional acidente de trabalho. Então, só que nós temos uma outra questão também que a Georgia muito bem está colocando, já faz tempo que eu escuto também você falar isso, Georgia. Não é por conta disto que as empresas podem negligenciar. A partir do momento que você tem alguém que, por omissão, por inação, não toma as medidas necessárias para se conter essa doença, aí você já começa a entrar num campo de alto risco do seu ponto de vista jurídico. Eu sempre digo, uma coisa é a empresa fazer gestão de risco, outra coisa é correr risco. Correr risco é você atravessar a rua em qualquer lugar. Gestão de risco é você atravessar na faixa. Então, o que nós estamos colocando aqui, nós temos que fazer gestão de risco tendo em vista o imponderável da doença, que é o que a Juliana colocou aqui. A doença é imponderável, ela atinge indistintamente todos aqui. Então, temos que fazer gestão de risco e tomar cuidado com essas medidas preventivas, por isso que a gente volta à questão da prevenção.
sua pergunta, Jorge, é muito pertinente nesse sentido. Só um comentário, que você falou na culpa, né? Então eu posso imaginar, posso deduzir que, mesmo que a pessoa, mesmo fique claro que alguém teve um contágio dentro de um set, de um colega, de um objeto, etc., isso não necessariamente é causado pela produtora, não é isso? Não, Então não porque a Constituição... basta só Não, onde acontece, mas isso, tem que existir um contexto que seja isso, favorável àquela isso. exposição. E o contexto Né? que você se refere, Jorge, é o contexto jurídico. A Constituição sempre tratou essa questão do acidente de trabalho, por exemplo, no caso da Covid, no seu ponto de vista é o que se chama da responsabilidade subjetiva. O que é responsabilidade subjetiva? É fácil entender. Você tem que comprovar a culpa do empregador. Responsabilidade subjetiva é que você subentende que ele tem uma responsabilidade, desde que a Constituição é clara, você comprove o que? Culpa. E culpa é o quê? Por inação, por omissão. Se não há essa prova, você não tem como presumir que a Covid foi adquirida num set de filmagem da Juliana, da empresa da Juliana ou da Georgia. Então, veja que é esta que é a questão. Agora, nós temos que tomar todos os cuidados para que a gente não negligencie diante de uma doença que é altamente contagiosa. É isso que nós insistimos aqui em termos de segurança jurídica. Fala, Juliana. Nesse sentido, Jorge, eu queria só comentar uma coisa, que é o seguinte: como é difícil realmente, e não é só procurar onde que a pessoa pegou, qual é a culpa. A verdade é o seguinte: o que fez a gente optar por esse confinamento e depois de 14 dias fazer um teste de PCR, depois todo mundo vai filmar dentro do mesmo lugar, o que foi? Justamente porque na hora que a gente começava a pensar, a gente falava, tudo bem, você sabe que o entretenimento não é que nem a publicidade. A publicidade a pessoa filmou aquela diária, se dali 2 dias ela pegar, tá tudo bem. Se o meu elenco, se a pessoa que está ali na frente da tela, ela pega naquele período, você tem um período muito longo de diárias, eu paro o projeto, eu estou ferrado, eu estou sem seguro. Então, a gente optou por isso justamente porque eu pensava, tudo bem, a gente está fazendo tudo isso, contratando essa empresa, com infectologista e tal. E o cara, quando sai dali, se ele sair dali, eu não sei o que ele faz na casa dele, eu não sei para onde ele vai. Então, assim, esse primeiro momento, e a gente está dando a cara para bater, porque eu sei que a gente vai ser pioneiro aí, né, nesse início da filmagem do entretenimento, a gente quis fazer com essa segurança extrema por conta disso, porque é o imponderável, não sei aonde a pessoa pode pegar, não tem como ter uma babá para cada pessoa depois que sai ali do set, é impossível, é inviável. Eu só posso estar ali, eu só posso estar segura ao que está sob meu controle. Então, acho que foi uma solução, pelo menos para a nossa insegurança, foi uma solução que nos deixou um pouco mais confiantes, entendeu? Acho que a gente está perto do final. Eu só queria dar um alerta que todo mundo escreva aqui nos comentários quais os assuntos que a gente pode abordar nos próximos encontros, né? Que a gente não conseguiu aqui dar conta. Tem aqui alguns recados aparecendo também nos comentários, que é para as produtoras, né? Tomarem cuidado e não se pautarem por testes rápidos, baratos, desses que não aferem a verdade, e deixar de contratar profissionais por causa desses testes rápidos, né? Juliana acabou de falar que ela está fazendo o teste, mas está fazendo o PCR, que é um teste comprovado. E surgiu também aqui um comentário, eu vou fazer uma última pergunta. Primeiro, para a Juliana, se o elenco participará desse dia de workshop aí que você tem com a equipe. E para o Pastore, também tem aqui uma coisa que ele pode nos esclarecer, é se as empresas elas podem exigir plano de saúde das pessoas antes de contratar, como uma espécie de pré-requisito, do ponto de vista legal, se isso é correto, do ponto de vista legal ou não, procedimentos desse tipo. A princípio não, né? Seria um ato discriminatório você contratar por conta então você não tem plano de saúde, então você não é contratado.
a Constituição não permite esse tipo de entre aspas, discriminação. Então, você não pode usar esse critério para contratação. Agora, mais uma vez, Jorge, essa pergunta vem na direção daquilo que a gente já falou, e eu estou vendo aqui tem muitas, aliás, as perguntas vão ser respondidas depois, né? Depois, quando acho que mandarem para a gente, é isso aqui, Jorge, ou não? Esqueci de perguntar. Eu acho que a gente deu conta de todas. Deu conta de tudo? Bom, Sim. então tudo bem. Eu vou só, então agora, nós estamos no final, já tem que fazer já o encerramento. Né? Menos o legado que fica, mas é um começo. A gente está construindo esse legado em cada uma dessas conversas. Sim. Então, olha, só para reforçar o que a Georgia colocou aqui, gente, essa última solicitação que ela fez, nos encaminha aqui, aproveita que a gente está conectado ainda, os próximos temas que vocês gostariam que a gente falasse, porque o objetivo aqui do CIASP, nós aqui, inclusive todos aqui, é exatamente entregar para vocês aquilo que vocês esperam que a gente entregue. Então, nada melhor do que vocês para nos apontar aqui quais seriam os temas que vocês gostariam que a gente falasse. Isso é muito importante passar para a gente e para a gente poder, inclusive, através dessa demanda, devolver para vocês esses webinars mais dirigidos, mais focados para o dia a dia, para a prática. Acho que esse foi o objetivo, né, Jorge, da pergunta. Tem uma pergunta que pode gerar um tema futuro, que era para a Juliana, mas a gente não precisa responder, mas pode virar um tema futuro, que é justamente um plano de contingência no caso de contaminação, né? Quais seriam os modelos, e a gente pode até deixar isso como uma pauta para um encontro futuro. Isso é legal, Jorge, isso é legal. Logicamente, né? eu tenho um plano Entre de contingência, ele é longo, então não dá para eu colocar aqui em 1 minuto, mas eu queria também deixar aí, me disponibilizar para todos que estão aqui presentes. Se quiserem me contactar, porque a gente ficou 3 meses estudando toda essa estratégia para entender como foi a minha escolha da empresa que vai estar tomando todos esses cuidados, tudo isso, estou aqui me disponibilizando, podem me mandar e-mail, seja lá o que for. Eu acho que nesse momento é importante nós estarmos todos juntos e se ajudando mutuamente dentro do setor. Isso é o mais importante. Só assim a gente vai conseguir sair dessa. Então, acho que já tem 3 legados aqui. A cooperação entre as produtoras e as equipes, a cooperação entre as produtoras e todos os agentes do setor, e um outro nível de planejamento para o futuro do audiovisual. Já são 3 legados que esse ano deve deixar com a gente, né? Ô Jorge, eu posso só fazer uma última consideração antes de ir embora? Sim, claro. Tá acabando. É deixar essa mensagem para vocês, que é o seguinte, olha, a importância do protagonismo dos sindicatos neste momento de Covid. Foram os sindicatos, através do direito coletivo do trabalho, através de uma negociação árdua que todos nós aqui, né, Juliana, Jorge, e todos que estão nos escutando aqui, nós fizemos ao longo de meses. Então, eu gostaria de... Sônia está presente aqui também. Então, eu gostaria de... É isso que eu ia falar agora, render minha homenagem mesmo e fazer a menção expressa à Sônia, presidente do Sindicine, que, junto com o Dr. Marcelo, advogado do Sindicine, que se empenharam, foram até não poder, até exaurir as suas energias para conseguir firmar conosco aqui este acordo, esses protocolos todos, e também fazer uma referência à Simonia, presidente do nosso CIASP aqui, também que deu sangue junto com todos nós aqui, na direção disto que a gente está tentando oferecer para vocês, empresários e trabalhadores. Segurança jurídica para as empresas e junto com a segurança da saúde do trabalhador. Eu acredito que talvez esse seja o nosso principal objetivo aqui, que nós tentamos aqui alcançar com essas negociações coletivas. Maravilha. Agradeço a vocês dois, a presença de todos, os comentários, as perguntas, as contribuições, e vamos continuar construindo aí esse banco de experiências. E acho que fica aqui um aspecto, né? Assim, o entretenimento está voltando, por enquanto, ainda no modelo do confinamento total. Vamos
ver se a partir de setembro a gente começa a migrar para outros formatos também. Então é isso aí, gente. Boa noite. Obrigada.